Vamos apresentar agora o trabalho CONAEND 571, corrente parasita com matriz de sensores, array, para detecção e avaliação de trincas de corrosão sob tensão. Os autores são Carneval, Gustavo e Rodrigo, Nestor, Carlos Eduardo e Lincoln. Primeiro vamos falar da interação entre o ensaio de corrente parasita convencional e principalmente o array e a corrosão sobre tensão. Os ácidos inoxidáveis austeníticos são suscetíveis à trinca de corrosão sob tensão. O uso tradicional de líquido penetrante para a sua detecção, como mostrado aqui nesse caso de corrosão sob tensão com tentativa de remoção por esmerilhamento, é um ensaio utilizado, mas ele é lento e tem a limitação de não medir a profundidade. Uma alternativa é o uso do ensaio de corrente parasita, que pode fazer a medição de profundidade, mas o ensaio convencional é lento. O uso do ensaio de corrente parasita array permite acelerar, porque em vez de você ter um elemento só que tem que fazer a varredura da área, você tem vários elementos que de uma única passada consegue varrer toda a área. O princípio do ensaio de corrente parasita é a indução eletromagnética, onde as correntes parasitas são induzidas no material sob a forma de círculos, e caso haja a presença de uma discontinuidade, vai haver uma perturbação das correntes parasitas que será detectada pelo aparelho de inspeção. O caso da corrente parasita convencional com a corrente parasita array traz a seguinte vantagem. Quando você trabalha com um sensor único, caso da técnica convencional, você tem que preferir passar perpendicularmente à maior dimensão da trinca, porque você passando assim, você produz um sinal de maior amplitude. Já você passando na direção da abertura da trinca, ou do sentido do comprimento, o sinal vai ser pequeno. A tecnologia array, como ela consegue permitir excitação de corrente parasita concomitantemente em duas direções, ele elimina a necessidade de você fazer varreduras em duas direções para pesquisar a porventura existência de continuidades em duas direções. Então a tecnologia array, além de cobrir uma maior área de inspeção pelos múltiplos sensores, ela também consegue minimizar as varreduras em duas direções. Nesse trabalho nós usamos o aparelho da Zetec MiG-21C e a sonda array, que possuem o aparelho essas características mostradas aí e a sonda essas características escritas nesse slide. Precisamos chamar a atenção que existem atualmente já vários tipos de sonda array para ensaio de corrente parasita. Flexíveis, não ser flexíveis, para acompanhar o contorno, para cobrir uma região maior de inspeção, com material resistente à abrasão. Então essa tecnologia já está desenvolvida há um bom tempo e com bastante recurso e polivalência para várias aplicações. Uma coisa que temos que chamar a atenção, e que constatou-se nesse trabalho, é a dificuldade da inspeção de cordão de solda quando a sua sonda é rígida, porque nesse caso a descontinuidade que costuma se acumular na margem do cordão de solda terão a inspeção dificultada pelo lift-off, que vai propiciar sinais de menor amplitude que no topo da solda ou no próprio metal de base. No nosso caso de inspeção, nós tínhamos ainda uma dificuldade adicional, é que na parte inferior da solda existia um apoio para segurar o isolamento térmico, né? E isso aqui dificultava você avançar com a sonda array sobre o cordão de solda. Então você ficava limitado à inspeção aqui desse lado de cá, que era o lado onde acumulava umidade e onde tinha maior quantidade de continuidade. Foi confeccionado um procedimento específico para essa aplicação.
Esse procedimento foi qualificado de acordo com a AGME 5 e com a ISO 17643. Para avaliação da profundidade das descontinuidades existentes, corrosão sob tensão, as trincas de corrosão sob tensão, você construiu esse padrão, que também, além de ter entalhes de diversas profundidades, ele tem também furos, né, de várias profundidades, porque muitas vezes você tem também o desenvolvimento de corrosão pitiforme. Então, aqui mostra-se uma seção dos entalhes, com profundidade desde bem rasa até a profundidade total, a espessura total, simulando uma trinca passante, assim como também eram os furos, simulando pitch, desde bem raso até furo passante, ok? O uso dos entalhes era para estabelecer a sensibilidade do ensaio de corrente parasita à trinca de corrosão sob tensão, para medir a profundidade através da construção de uma curva de calibração e, além disso, verificar a área útil da sonda, se ela cobre toda a largura e que se possui alguns sensores mortos que impediriam a sua utilização. Já os furos tinham o objetivo de ver a sensibilidade da técnica a pitch de corrosão sob tensão, possibilitar a medição da profundidade do pitch pela construção de uma curva de calibração e verificar se essa descontinuidade, que é volumétrica, que tem dimensões iguais em duas direções, se seria detectada pela sonda multidirecional, conforme já dissemos. Aqui está o exemplo da aplicação da técnica num padrão de calibração com entalhes simulando trinca de profundidade diferenciada, e se observa claramente que a amplitude do sinal na figura 3D aqui, que dá a área inspecionada, e no eixo vertical aqui, a amplitude do sinal de corrente parasita, a gente vê que o entalhe de 2 milímetros apresenta o sinal com maior profundidade, tonalidade mais escura, vermelho. O de 1 milímetro já sinal não tão alto, o de meio milímetro já mais baixo ainda, e o de 0,2 milímetros está ali no limiar de detecção dessa técnica. Aqui estão os 3 corpos de prova, são chapas retiradas de um vaso de pressão que sofreu ataque, né, por cloro existente no isolamento térmico e desenvolveu a presença de trinca de corrosão sob tensão, que foram detectadas por líquido penetrante, que obrigaram depois da avaliação de integridade, por mecânica da fratura, obrigaram a retirada dessa chapa, que serviram para nós como corpo de prova para avaliar a técnica de corrente parasita. Aqui está um exemplo de um dos corpos de prova, com 9 regiões marcadas, que são a largura com folga, né, com sobreposição, a largura da sonda array de corrente parasita utilizada. Além dessa varredura nessa direção aqui, foi feita uma varredura também na direção longitudinal da solda para verificar a descontinuidade existente em cima do cordão de solda, já que a varredura na direção transversal ela é prejudicada pelo contorno da solda, né? Vou mostrar agora o resultado da avaliação dessa área 1 pela uma varredura individual do ensaio de corrente parasita. Mostramos aqui como é que é a tela do aparelho na varredura dessa direção. Observa-se que tem aqui a vista plana, como fosse um C-scan do ultrassom, que foi rotacionado, né, e colocado aqui sobre o desenho para apresentar o resultado da inspeção. Aqui na parte superior nós temos o resultado em 3D da amplitude do sinal, e nesse ponto da seta aqui você tem a amplitude do sinal aqui, certo? Vamos dar um zoom na tela aqui e ver que você tem
o ponto de máximo indicado, o software altamente indica aqui e mostra aqui, né? E nesse ponto você tem o sinal convencional no display aí na tela, tipo plano de impedância. Aqui você tem informações dimensionais dessa região, qual é a posição desse valor de máximo, axial, transversal, qual é a amplitude desse sinal aqui, em volts e qual o ângulo de fase, né? E qual é a distância que você tem entre essa região que está sobre análise e o ponto de máximo. Então, com essas informações todas, você pode preencher o formulário do relatório que indica qual a posição longitudinal, transversal, a dimensão longitudinal e transversal da descontinuidade, bem com a amplitude que servirá a partir da construção de uma curva de calibração, servirá para levantamento da profundidade estimada da descontinuidade. Vou mostrar agora a varredura passo a passo da chapa 02. Então, primeira varredura, região 1, região 2, região 3, região 4, região 5, região 6, 7, 8 e 9. Depois que foi feita uma varredura na direção longitudinal, com o cabeçote virando em 90 graus, sob o cordão de solda, que é isso que está mostrado aí. Vou mostrar em seguida uma segunda varredura em cima do cordão de solda. Vou andar para frente e para trás e repare que existe pouquíssima diferença entre a varredura 1 e 2, repetição, que se fez sobre o cordão de solda. Agora vou mostrar toda essa região com marcações vermelhas, não só no metal de base, como também na ZTA e até no cordão de solda, são indicações da presença de trinca. Como foi o resultado da inspeção por líquido penetrante nessa mesma chapa? Observa-se que, embora existam algumas indicações aqui, algumas marcas, o ensaio de corrente parasita indicou bem mais descontinuidade que o ensaio de líquidos penetrantes, que é o convencional utilizado. Chapa 05. Já está completa todas as varreduras no metal de base, as indicações avermelhadas indicando, confirmando presença de trinca para o ensaio de corrente parasita. Aqui a varredura só no cordão de solda, né? E aqui as duas, né? Reparem agora a varredura a inspeção por líquido penetrante na mesma chapa. E comparando as duas, a gente observa novamente mais indicações de trincas pelo ensaio de líquido ou de corrente parasita. Por último, a chapa 06, varredura no metal de base, varredura no cordão de solda e toda a região inspecionada, né? Novamente, aqui mais descontinuidades, líquido penetrante, mas ainda bem mais descontinuidades detectadas pelo ensaio de corrente parasita. Conclusões e recomendações. Foi mostrado o uso do ensaio de corrente parasita com sonda de múltiplos sensores do tipo matricial Array Probe, que dá uma inspeção mais rápida da região inspecionar por cobrir uma maior área, que é o footprint da sonda maior, e inspeciona com uma varredura só em duas direções ortogonais. Se mostrou essa aplicação para detecção de trinca de corrosão sob tensão em ácido inoxidável austenítico em chapa retirada de vaso, confirmada a presença de trinca por líquido penetrante. 3 chapas foram retiradas após a inspeção por líquido penetrante. Realizou-se a inspeção corrente parasita Array, que mostrou mais trincas do que o ensaio de líquido penetrante. Então, o ensaio de matriz de sensores Array mostrou-se eficiente. Mostrou-se que é necessário um padrão específico de corrente parasita para estabelecer a profundidade pela amplitude do sinal ou pela fase ou pela componente vertical, e recomenda-se continuar
fazendo uma avaliação da profundidade das trincas que não foi feita nesse trabalho. Muito obrigado pela atenção, estamos disponíveis para tirar dúvidas. Muito obrigado.